Olá amigos, tudo bem? Sou o Dr. Edson Barbosa, sejam bem-vindos ao meu canal Viva com Propósito. Nesse canal nós temos o objetivo de divulgar saúde, falar sobre saúde e como prevenir doenças. Nosso último vídeo postamos sobre os 3 pilares da saúde. Primeiro pilar, nutrição. Você é o que você come, você é o que você bebe. Segundo pilar é o pilar emocional, fator emocional muito importante para a sua saúde. Íntima relação com nutrição. O terceiro pilar, movimento. E hoje vamos falar sobre que vença o mais forte, a saúde em xeque. Vamos falar um pouquinho sobre o corona, a pandemia atual que assusta a muitos países no mundo e que trouxe à tona inúmeras reflexões sobre vários temas, sobre vários tópicos, reflexão sobre vários fatores da sociedade, seja na política, seja na economia, população, saúde. Então quero pedir a você que você se inscreva em nosso canal, dê o seu like, aperte o sininho e nos ajude a divulgar nosso canal, pois tantas pessoas estão sofrendo com uma saúde debilitada e precisam de boa informação. E contamos com você para que mais pessoas sejam beneficiadas. Eu tenho certeza que essa é a missão que Deus nos deu de poder propagar saúde de forma natural. Então hoje nós vamos estar falando de alguns tópicos importantes. Primeiro, vamos falar sobre essa pandemia, por que ela assusta tanta gente. Segundo, vamos falar por que essa pandemia trouxe à tona vários fatos no mundo político, econômico, relacionamentos e assim por diante. E terceiro ponto, o aspecto da saúde. Saúde é algo que interessa a todos. Ninguém quer morrer. Embora a morte seja um descanso, muitos até sonham com a morte, mas na hora H as pessoas não querem morrer. E sabe por que as pessoas não querem morrer? Exatamente porque as pessoas têm em seu coração, em seu íntimo, a essência da vida eterna. Não desejam morrer, está em nosso seio, em nosso coração, em nosso íntimo, em nossa alma, o desejo de viver eternamente. Deus colocou esse desejo em nosso coração, então ninguém quer morrer. Claro, óbvio, se Jesus não voltar logo, nós iremos morrer. Isso é uma verdade. Mas não queremos morrer de uma doença, não queremos morrer dessa pandemia. Nós queremos viver muitos e muitos anos e num belo dia, então, deitar, descansar, expirar e não voltar mais. E tem mais, nós não iremos morrer 2 vezes, só morreremos uma vez, pois não existe vida após a morte. Morremos, viramos pó. O espírito volta a Deus que o deu e a matéria vira pó. Inerte, sem raciocínio, sem conhecimento, sem sabedoria, sem projeto, e o lugar onde ele habitava jamais ele conhecerá, pois jamais tornará a subir. Quando eu falo essas palavras sobre morte, eu estou querendo dizer que não existe vida após a morte. Eu estou querendo dizer que o que hoje é a maior religião do planeta, o conceito de vida após morte, uma grande falácia, a maior mentira de todos os tempos. Eu digo que não existe vida após a morte. Então, significa dizer que, baseado em Eclesiastes 9:10, devemos, tudo quanto vier a nossas mãos a fazer, devemos fazer conforme nossas forças, nossa energia, nossa determinação, pois no túmulo para onde nós iremos, não há projeto algum. Perecem, então, todos os desígnios. Então, amigos, dentro dessa ideia, desse conceito, dessa pandemia,
eu digo a você que temos muita coisa a pensar, a refletir sobre nossa saúde. Então vamos lá. O primeiro ponto importante que essa pandemia nos revela é exatamente o ponto da origem do problema. O problema surgiu numa provínciazinha, numa cidadezinha lá da China. Não é a primeira vez que esse problema surge. Esse problema surgiu lá desde 2002, conhecida como SARS, doença respiratória, que evoluiu e deu novos surtos, e agora mais evoluído, mais potente, mais resistente, aparece lá e de repente ocorre uma grande disseminação em vários países. E a gente fica a pensar, mas vamos refletir, vírus, como assim um vírus? Eu estou acostumado com vírus. Para você ter ideia, só vírus da gripe são aproximadamente 3.000. E nunca houve essa pandemia de vírus. Então isso levanta muitas suspeitas. Uma das suspeitas é que esse tal vírus foi provocado, foi produzido com o objetivo de matar o excesso de pessoas. Bom, essa situação coloca em xeque as relações, muitos países em choque por causa desse problema, e, como se não bastasse, a grande catástrofe que há de vir posterior à crise de morticínio de pessoas, haverá uma outra grande crise, que é a crise econômica. E aí a gente já conhece aquela história, um país acusando outro, revoluções entre as nações e assim por diante. Então, do ponto de vista político, ocorre um estremecimento nas relações. Do ponto de vista econômico, ocorre um estremecimento nas nações. Do ponto de vista interno aqui no Brasil, observamos algumas coisas interessantes, ainda no campo político, econômico e saúde também. Observamos que, de repente, nossos líderes estaduais se preocupam demais e colocam a população de forma forçosa em confinamento. Muitos questionam, médicos renomados, médicos que falaram sobre o contágio do H1N1 em 2009, disse que não precisa de confinamento. É pior o confinamento, mas ele está aí. E quando se decreta a nível de cada estado o confinamento, então paralisa todo o comércio. E de repente nós observamos os protetores da população, do povão, aparentemente preocupados com a saúde da população, como quem queira dizer, eu não quero que o meu povo pereça. E muitos prefeitos então copiam essa abordagem de confinamento, e tudo tem que fechar. Se você não fechar, você terá represárias, você pagará multas horríveis. E a gente é tentado a pensar que de fato eles se preocupam com a nossa saúde. Se não fosse o fato de que essa parece-nos ser uma grande jogada de mestre por parte dos líderes. Bom dia a todos vocês, Dr. Ulisses, médico há mais de 30 anos, um estudioso da medicina, e meus pacientes pediram para mim novamente gravar um vídeo
para deixarem eles mais tranquilos sobre a atual situação. Eu realmente fico assim me questionando e tentando entender essa nossa população brasileira caminhando que nem vaca para um matadouro, sem indagar, sem tomar uma atitude, acreditando nessa nossa mídia esquerdista. Parece que o país foi doutrinado com esses 20 anos de governo esquerdista e as pessoas deixaram de raciocinar, de refletir e seguem seguindo orientações que na maioria das vezes não são orientações condizentes com a amostra científica desse vírus que está por aí, que é o coronavírus. O Brasil hoje, nós tivemos mais de 200 casos por dia de tuberculose em 2019. No total foram 4.881 casos. Nas 10 primeiras semanas desse ano, nós tivemos mais de 330 mil casos de dengue, com 77 mortes. Além disso, malária, H1N1, febre amarela, esquistossomose, infartos, câncer, os próprios acidentes de trânsito. E, na realidade, tudo hoje se resumiu a um coronavírus. Entendeu? Ninguém mais pode morrer de uma apendicite supurada, ninguém mais morre de uma pancreatite, de uma diarreia infecciosa, entendeu? Ou de um traumatismo craniano. Morre sim de coronavírus. Esse alarde que está sendo feito, será que a população não consegue raciocinar? Temos epidemiologistas aí, patologistas de renome internacional, falando que o coronavírus, a letalidade dele é baixa, que as pessoas de grupo de risco que podem adquirir o coronavírus e irem a óbito, adquiririam qualquer outra doença bacteriana ou virótica e iriam a óbito do mesmo jeito. Não adianta fazer esse confinamento, essa quarentena, já foi provado que não se faz isso, entendeu? Eu acho que hoje, na realidade, a situação que está acontecendo no país é uma situação simplesmente de caráter político, mais nada. Pessoas que estão sendo articuladas para manipular essa nossa mídia, que não tem uma responsabilidade sobre o que vai acontecer, o desemprego em massa, a fome em massa. Coronavírus? Será que o coronavírus vai matar mais do que a fome? Mais do que o pai desesperado por não ter como cuidar de seus filhos porque não tem dinheiro? Já conversei com professores aí renomados, igual o Dr. Ben Smith, que gravou um vídeo, e o G1 foi o primeiro a dizer que era fake news. Está na internet como se fake news. Será que um cientista com mais de 45 anos de medicina, um patologista renomado, vai gravar um fake news? Por que cortam a entrevista do Dr. Anthony Way? Por quê? Raciocinem, gente, façam uma reflexão. Eu acho que esse nosso país tem jeito, desde que as pessoas passam a raciocinar, tomar cuidados básicos de saúde, melhorar a sua imunidade, isso sim, usar altas doses de vitamina D, de vitamina C. A televisão fala isso? Não fala, só fala do vírus. Não fala como você vai prevenir um vírus. Como é que você vai melhorar o seu estado de saúde? A sua imunidade é que é importante. Não tem uma fórmula mágica para matar um vírus. Existe sim você melhorar suas condições de saúde para poder superar não só coronavírus, mas qualquer outra virose que aparece por aí ou qualquer bactéria. A pessoa que morre de septicemia, ela não morre só de uma bactéria ou de só um vírus, mas o exame que está sendo feito é só do coronavírus, porque há interesse de se dizer que as pessoas estão morrendo de coronavírus. Nós temos uma condição diferenciada no nosso país de clima. E o nosso ministro da Saúde diz que o coronavírus atinge primeiro a classe A, os mais ricos, depois chega na classe média e depois é que vai atingir os pobres. Quer dizer que o coronavírus tem uma diferenciação também na classe que vai se atingir primeiro, segunda ou terceira. Gente, raciocina sobre isso. Vão deixar de ser vacas de presépio, vão deixar de aceitar todas essas coisas que se falam por aí na nossa mídia e vamos raciocinar. Fechar os parques, as pessoas estão correndo em volta dos parques, tem gente sendo presa no estado do Rio de Janeiro porque está andando na beirada da praia.
Cadê a nossa democracia? Isso é democracia, ditadura. Você não poder falar o que você quer porque você vai preso, porque você vai ser incriminado? Onde está isso? É isso que eu tenho para falar para vocês, meus pacientes. Reflitam. Eu já realmente estou desgastado com essa história de coronavírus, entendeu? Estou realmente preocupado com a situação política e financeira do nosso país, não com o coronavírus. Bom dia a todos. E a gente é tentado a pensar que de fato eles se preocupam com a nossa saúde. Se não fosse o fato de que essa parece-nos ser uma grande jogada de mestre por parte dos líderes. Mas, peraí, jogada de mestre? Como assim? O fato é que cada mês os estados precisam pagar suas altas cargas de impostos arrecadados para a União, o governo federal. Numa crise como essa, eles paralisam esse envio dessas remessas, decretam estado de calamidade estadual, calamidade pública. Com isso, pede mais dinheiro à União. Esse mais dinheiro, milhões e milhões e milhões, não precisa de licitação para poder justificar onde vai ocorrer os gastos. Não precisa de licitação. Eles podem utilizar qualquer empresa do agrado deles. E aí não precisa também prestar contas dos recursos que vieram da União. E não precisa. E aí começa a então aparecer o verdadeiro caráter das ações. A União chega e diz: não precisa de confinamento, porque é pior. E a catástrofe posterior, que é a catástrofe econômica, será horrível, terrível. Se não precisa de confinamento e cada estado promove o confinamento, tem que ter um objetivo em jogo por trás. E parece-me que essa aí está a jogada de mestre. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ninguém tem preocupação com a sua saúde. Ninguém tem preocupação com a sua saúde. Eu falei em vídeo anterior sobre a terceirização da saúde. Não terceirize sua saúde. O segundo aspecto que nós abordamos no início desse vídeo, o segundo aspecto é o aspecto religioso. Muitos chegam a cogitar que o mundo está programado para cumprimento de uma agenda globalista, onde o mundo está passando por ensaios. Esses ensaios, desde muitos anos atrás, uma pandemia aqui, outra pandemia acolá, e o mundo em confinamento, e o mundo aterrorizado, e sempre se cogita que o mundo precisa de um governo central, de um governo único. Então parece que o mundo ensaia algo assim. E como se não bastasse, aparece vez por outra, numa situação dessa de pandemia, aparecem as teorias conspiratórias, onde se diz que o mundo precisa ser dizimado. E o ponto ideal de dizimação é o mundo chegar a um ponto de equilíbrio com a natureza, e esse ponto de equilíbrio com a natureza são de 500 milhões de habitantes. Ora, o mundo hoje tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Uma dizimação da população, de acordo com a agenda globalista, para chegar a 500 milhões. Só os mais privilegiados poderão chegar lá. Os menos privilegiados não chegarão. De forma que existe até um monumento lá no estado da Geórgia que tem 10 frases. Essas 10 frases são escritas em 8 idiomas, e uma das frases diz que
O mundo precisará chegar a 500 milhões de habitantes, e esses 500 milhões de habitantes é importante esse número para que haja um equilíbrio na natureza, senão o mundo vai para o beleléu. E aí, meu querido ouvinte, onde ficamos eu e você em toda essa história? Um pouco difícil, não é verdade? Bem, o fato é que, de alguma forma, não sei se pelos vírus, tais vírus produzidos, ou bomba atômica, ou guerras, não importa. De alguma forma, essa é uma grande pretensão. Do ponto de vista religioso ainda, sabemos que Deus é o comandante geral de tudo. Deus está no controle de tudo. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós não estamos nas mãos dos homens. Deus está no controle e devemos descansar nele. Se morrermos, morreremos. O importante é morrermos preparados na certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas, se formos sábios, venceremos muitas dessas batalhas de pandemia, conforme irei explicar aqui no campo da saúde. Esse mundo está sendo preparado não para uma nova ordem mundial, como os homens pretendem. Esse mundo está sendo preparado para uma nova ordem mundial, conforme a pretensão de Deus. E nós conhecemos o desfecho, a segunda volta de Jesus. Do ponto de vista da saúde, alguns pontos de reflexão são importantes. Veja, existem situações em que, pelo que o alarde que eles fazem na mídia, os mais idosos precisam estar confinados, pois os mais idosos estão com um sistema imunológico mais deficitário. Os mais jovens têm grande probabilidade de não sofrer muitas consequências em detrimento do vírus, do contágio do vírus, pois a resistência do mais jovem é mais forte. Muito embora, existem alguns jovens que sucumbem, morrem. Embora o alarde deles, eu trabalhei no campo da saúde em hospital há 11 anos. Então, todos os anos, existem pessoas que enchem os hospitais, principalmente nesse período agora de inverno, mudança de clima, com asma brônquica, com pneumonia, com gripe forte. Então, a bronquite asmática. Hoje parece que tudo que entra faz parte da pandemia, é esse novo problema, o corona. Parece que ninguém mais tem problema com só pneumonia, só asma bronca, só o cansaço respiratório. Tudo isso gera cansaço respiratório. Enfim, trabalhei em hospital 11 anos. Então, existe aí um alarde exagerado de colocando a culpa, tudo é o tal do corona. Na realidade, precisamos nos precaver, precisamos desenvolver a nossa saúde, não terceirizar. Recebemos uma notícia de um senhor de 93 anos de idade da Itália. Esse senhor, ele
saiu da UTI, passou um dia na UTI, 93 anos. E então o médico, quando ele deixou o hospital, o médico cobrou 500 euros por um dia que ele usou o tubo, a tubulação, 500 euros. E o velho começou a chorar. E os médicos perguntaram, mas por que o senhor está chorando? Pela cobrança? Ele disse, não, não é pela cobrança, não. É que vocês me cobram por um dia de respirador, do uso do respirador, 500 euros. Eu tenho dinheiro para pagar, mas eu fico a pensar, durante 93 anos, eu respirei, Deus me deu respiração normal. Quanto seria a minha dívida para com Deus? E aí a pergunta volta para nós. Qual é a nossa dívida para com nossa saúde? Então, do ponto de vista da saúde, nós precisamos tomar as rédeas de nossa saúde. Não podemos pensar em alopatia. O que é a alopatia? É a terceirização. Então vejam, terceirização da saúde. A terceirização, por definição, a terceirização da saúde diz que eu devo viver a minha vida como queira, mas quando eu estiver mal, eu preciso tomar um remedinho. Tem um profissional que foi preparado, capacitado, esse profissional ele vai cuidar da minha saúde. Então isso é terceirização da saúde. Então você não liga para a sua saúde. Você sempre confia em alguém. Os grupos dos quais eu mesmo faço parte, eu vejo lá tanta gente perguntando, tem um remédio para isso, tem um remédio para aquilo. Terceirização da saúde. Alopatia. Uso alopático para melhorar um problema de saúde. O que é alopatia? É o uso do remédio. E eu me lembro, eu sempre fui fisioterapeuta, já faz quase 20 anos que sou fisioterapeuta, e muitas vezes o cliente chega para mim com dores crônicas e trazendo uma série de remédios farmacêuticos. Depois eu fiz naturopatia. Eu deixei aquela ideia de alopatia, eu sempre gostei de trabalhar naturalmente meus clientes, então eu não gostava, passei a não gostar da ideia de alopatia. A alopatia demonstra uma falta de compreensão de como gerir a sua saúde, uma falta de compreensão de como ter mais saúde. Só que tem um detalhe. Muitas vezes fugimos da alopatia farmacológica, medicamentosa, médica. E aí eu vejo nos grupos muita gente solicitando o remedinho natural. Tem remédio natural para isso, para aquilo, enxaqueca, dor de cabeça, rinite, sinusite. Isso também é alopatia, gente. A alopatia é você usar um remedinho para tentar sanar um problema. Seja ele farmacêutico, seja ele fitoterápico, é alopatia. Seja ele um suplemento, você depender só disso, não, isso é sim alopatia. Isso é terceirização da saúde. Então, a minha recomendação hoje aqui é que você tome as rédeas da sua saúde, para você ter uma saúde e longevidade, dependendo de hábitos. Então, para você ter saúde, você precisa corrigir hábitos. E aí, diante de uma pandemia dessa, nós precisamos estar com um sistema imunológico forte. Se eu tenho boa saúde, é porque eu estou com um sistema imunológico forte, firme. De forma que eu quero dar algumas dicas de como podemos estar tendo mais saúde, como podemos estar tendo um sistema imunológico mais forte, mais resistente, para combater assim, portanto, os problemas virais, bacterianos que estão aí no ar. Sempre estiveram aí no ar. Precisamos, então, somente estar fortes para vencer. Então, nos lembra aquela situação da mãe que
Qual é a situação da saúde hoje das pessoas? Eu vou exemplificar. Você deve lembrar quando a sua mãe chegava para você e dizia: filho, vai chover, saia daí, porque senão essa chuva vai derrubar você. Você vai ficar gripado, você vai ficar doente. Parecia que as crianças eram feitas de açúcar. Bate a água, começa a derreter, não tem uma saúde capacitada. Então, é assim que as pessoas pensam quanto à sua saúde. Então, nós precisamos desenvolver nossa saúde. E como faremos isso? Através de hábitos. Eu quero então que você faça um autoexame de como está o seu sistema imunológico. Cada pessoa tem um sistema imunológico. Então, dependendo de onde mora, de como vive, o que come, o que bebe, então cada pessoa tem um sistema imunológico, tem um potencial imunológico. Esse potencial imunológico depende de alguns fatores, não é o único fator. Tome vitamina C que você vai ficar com uma imunidade muito boa. Está errado. Não é uma coisa que vai aumentar o meu sistema imunológico, é um conjunto de coisas. Então vamos fazer uma análise de como pode estar o seu sistema imunológico, baseado num conjunto de coisas e não em apenas uma coisa. Vamos fazer um autoexame do sistema imunológico fraco. Então, para cada questão que eu vou estar citando, eu peço que você coloque sim ou não. Este é você? Faz uso de dieta rica em alimentos processados e ou açucarados? Alergias ou sensibilidades alimentares? Obturações dentárias de amálgama? Parentes próximos com doença degenerativa? Respirar ar de baixa qualidade diariamente? Essa respiração de baixa qualidade é você respirar poluentes de carro, de indústrias e assim por diante. Sentir-se cansado ou adoentado na maior parte do tempo. Resfriados ou gripes frequentes. Problemas gastrointestinais. Falta de exercícios. Você é uma pessoa sedentária. Menos de 8 horas de sono por noite, tem insônia. Mora em cidade grande ou perto de cidade grande ou em uma rua movimentada. Mora perto de torres elétricas, antenas de celulares ou usina nuclear. Vive sob constante estresse. Aftas ou infecções fúngicas frequentes. Consumo regular de água de torneira ou refrigerantes. Sinais de envelhecimento precoce. Fuma ou bebe álcool com frequência. Marcas de dentes ou margens em forma de concha nas laterais da língua. Usa computador ou telefone celular todos os dias. Usa forno de micro-ondas diariamente. Então, quanto mais perguntas você responder com sim, mais debilitado provavelmente estará o seu sistema imunológico. Aí está algumas perguntas para definir um autoexame do perfil imunológico que você tem. Se você colocou muito sim, então você precisa repensar um pouco, porque ter boa saúde significa automaticamente ter um sistema imunológico forte, firme. E para ter boa saúde, portanto, um bom sistema imunológico, você precisa de qualidade de vida. Qualidade de vida é a ferramenta, é um conjunto de uma rotina continuada em múltiplos aspectos que vai desencadear uma boa performance em você. Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida é a ferramenta necessária para que você possa desenvolver uma melhor saúde. Então, se você está aí com um maior número de sim, faça uma reflexão
e tente se adequar a isso aí. Se adequar e ir mudando aos poucos os seus hábitos. Mas vamos lá, dando algumas dicas importantes para você. Primeiro, diminua ou substitua os refinados, os enlatados, os empacotados, os industrializados. Diminua o uso de laticínios, pois eles são inflamáveis, alergênicos, tanto os laticínios, leite, queijo, derivados, quanto os açúcares. Hoje, quase toda a comida que você compra industrializada, empacotada ou engarrafada vem com açúcar. É o conservante natural, açúcar ou sal. E não é bom para o seu corpo, nenhum nem outro. Gera muita toxicidade no seu corpo. Então, um ponto importante: invista em comer mais comidas cruas, frutas, verduras, sementes oleaginosas, grãos, germinados, brotos. Muitíssimo importante, os alimentos crus. Eles são riquíssimos em enzimas. Toda função corporal, toda reação química depende de boa dosagem de enzimas. Então, se você... Eu falei em palestra anterior os 3 pilares da saúde, veja lá. Os 3 pilares da saúde: nutrição, emocional, movimento. Uma boa nutrição deixa você mais bem preparado. E essa é a boa nutrição. Estamos falando aqui no campo da nutrição. Outro fator muito importante para que vocês tenham o sistema imunológico em alta, dentro desse conjunto de coisas, está dormir bem, muita fruta, principalmente as frutas cítricas, vitamina C, comer muitas raízes, folhas, sementes, para que você tenha boa quantidade tanto de enzimas, bem como minerais. Diante desse equilíbrio orgânico de vitaminas, minerais, enzimas, gorduras oleaginosas, gorduras, você vai estar com seu corpo mais predisposto ao saudável. Você vai ter um corpo mais forte, mais longevo, menos ácido. E agora só faltou a água. Então, beba muita água alcalina. Em algum outro momento vamos falar sobre a água. Tem muitas considerações a tecer sobre a água, mas faça uso de uma água filtrada, de preferência ozonizada, uma água filtrada, pura. Não beba água mineral porque é muito ácida. Então, são quesitos importantes para garantir a alcalinidade do seu corpo. Consequentemente, irá garantir com isso menor possibilidade de obstruções, pois os maus alimentos geram obstruções, menor possibilidade de obstruções. Outro benefício que você vai ter, além da menor possibilidade de obstrução, você vai ter maior disposição física, maior energia, maior vitalidade, um corpo alcalino, um corpo menos inflamável, menos possibilidade de degeneração, menos possibilidade de dor, um corpo longevo, um corpo que envelhece menos, um corpo menos oxidado, um corpo menos enferrujado. Esse corpo envelhece menos. Você com isso vai ter mais saúde e longevidade. E não importa, você estará com isso, com essas estratégias, você estará mais resistente a vírus, a bactérias, porque você está fortalecendo o seu corpo. Esse é o verdadeiro tratamento natural para defender-se contra esses agressores. Não importa se são fabricados ou não, o importante
É você, vetor, está preparado para recebê-lo, recepcioná-lo e destruí-lo. Não terceirize a sua saúde, mas gerencie a sua saúde, pois dela depende a sua vida. Não terceirize a sua saúde, mas gerencie com essas ferramentas naturais que Deus te deu. Tua saúde e longevidade vai depender disso. Você deve ser o gerente da sua saúde. Que Deus possa abençoá-lo. Se você gostou desse vídeo, peço que você dê o seu like, aperte o sininho para receber novas notificações e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tenho certeza que mais pessoas serão beneficiadas, pois o nosso propósito é disseminar dicas para uma boa saúde. Deus é contigo, sucesso!